Alô, fiel, vamos lá para mais um vídeo. Corinthians hoje, né, recebeu a notícia que Tite não comandará o Timão por motivos, né, de questões físicas e saúde. É isso aí. Corinthians agora corre atrás, né, de um novo técnico, né? Fabinho Soldado já viajou para conversar com Dorival Júnior, né? E a gente temos outras opções, Carille, né? Temos também o Diniz, quem sabe aí pode ser técnico do Corinthians. E você, pessoal, quem vocês acham que poderia ser o técnico do nosso timão? É isso aí. Vamos lá com o vídeo da Energia 97, né? É isso aí, pessoal. Tamo junto. Vamos lá. Trabalhar neste momento, né? Então vai ficar um tempo aí para cuidar da saúde mental e física. O Tite com isso frustrando aí, né, o Corinthians, que já estava tudo certo. Mas inclusive era esperado na terça para dar treino. Isso. Já. E aí o Fabinho Soldado, então, né, com essa negativa, pegou um avião e partiu. Está lá em Floripa, na bela Floripa, para negociar com o Ilha Dorival. Da Magia. Vamos ver o que vai ser as novidades aí nos próximos minutos, quem sabe, horas, dias, vamos ver. Ontem, mano, a gente comentou sobre isso aqui, sobre a busca do Corinthians aí pelo novo treinador. E tudo que aconteceu bate com as informações que eu tinha, que até falei ontem aqui. E que quando me passaram que já estava muito próximo de fechar o Tite com o Corinthians, que o analista dele, inclusive, já estava vindo para se mudar para São Paulo, eu pedi pro pessoal ainda, o pessoal da Central do Timão, falar assim, não vamos cravar nada, mesmo com essa informação, porque pode chegar no último minuto e alguém desistir, alguém não sei o quê. Então, antes de assinar, não crava nada, porque pode acontecer alguma reviravolta e depois quem é cobrado pela informação somos nós. Eu já tava pressentindo, Bento, que ia acontecer alguma coisa. E aí, o que tinham passado pra gente o tempo todo, informação de bastidores, né? Que quem estava fazendo mais força pra vir, quem estava empolgado realmente pra voltar pro Corinthians, não era o Tite, era o Matheus, que é o auxiliar do Tite, filho dele, que trabalha com ele já há muito tempo. Inclusive, começou esse trabalho no próprio Corinthians, né? Trabalhando junto com o Tite. O Tite, por ser esse cara que já tá um pouco mais aí na idade e tal, ele realmente já não queria passar esse perrengue de pressão e coisa que acontece com os técnicos no Brasil. Por isso que ele ficava tanto, né, toda hora falando que, eu vou esperar uma proposta da Europa, da Arábia, porque lá a pressão e o calendário são muito diferentes, né, aqui do Brasil. Então, quem tinha mais essa questão de começar a conversa, entusiasmar a diretoria do Corinthians, era o Matheus. Eu falei isso ontem aqui. E aí, deu no que deu, né? Parece que já estava tudo certo realmente, já estavam sendo esperados para o treinamento de hoje. E o Matheus estava empolgado, chega lá na manhã de hoje, o Tite apareceu com essa crise de ansiedade, né? Pedindo para que talvez ele precisasse cuidar aí da saúde, falou isso pro Matheus. E foi o próprio Matheus quem liga pro Fabinho de Soldado de manhã e fala a respeito disso e cancela, né, essa última conversa que teriam para assinar o contrato ainda hoje. Só uma informação para você, corrigindo aqui, né, mano? Até o De Paulo me mandou que o Vessone apurou a informação de que ele não chegou a ir ao hospital, tá? Ele não chegou a ir pro hospital. Então, ficou tudo bem ali na casa dele, foi uma decisão. Não, é porque eu tinha visto uma matéria de manhã que ele teria ido pro hospital, mas não foi, então. É isso, né, mano? Bento e Lelê, bom, com relação aí à saúde mental, eu não vou ficar entrando nesse mérito, cara, porque tem gente que às vezes não entende, né? As pessoas muitas vezes acabam tratando isso como se fosse uma crise de ansiedade, uma depressão. Tem gente que ainda, pasmem, trata isso como se fosse frescura, e não é. Tanto a crise de ansiedade, os problemas psicológicos, até psiquiátricos, é muito individual de cada um, gente. Eu não vou ficar entrando nesse mérito aí, porque esse é um negócio muito sério. Tem pessoa que trata, isso é frescura, a pessoa tá lá, tipo, amuada num canto, muitas vezes aí até com sinais de depressão. Eu já tive. E a galera meio que... Então, e a galera meio que minimiza isso, Bento. Isso eu não faço porque eu já conheci pessoas aí muito próximas a mim que já tiveram realmente problemas assim e eu sei o quanto é grave. Mas a gente também não
pode deixar de dizer que essa é a quarta recusa do Tite com relação ao Corinthians. E eu sei que muitas vezes, Domênico, o torcedor ainda fica com aquele negócio da memória afetiva. O Tite campeão brasileiro. O Tite campeão do mundo. O Tite campeão da Libertadores. Ele foi um cara muito vitorioso dentro do Corinthians. Mas, cara, na boa, deixando todo esse problema que o Tite viveu aí na noite passada de lado, e espero que ele se recupere, porque eu desejo sempre o melhor para todo mundo, para que todo mundo possa viver tranquilamente, independente de trabalhar tranquilamente. Eu acho que acima de trabalho está a nossa vida pessoal. Porque se você não estiver bem na sua vida pessoal, você também não consegue render no teu trabalho. Então que ele se restabeleça, que ele melhore. Mas eu sei que tem muitos corintianos que ficam nessa Tite dependência, Lelê. E, cara, na boa, mano, volto a dizer aqui, o Tite, o último grande trabalho que ele fez foi em 2015. A gente tá falando de um cara que viveu seu último bom momento há 10 anos. Por mais que tenha os poetas aí que fiquem falando, mas pega o aproveitamento do Tite na seleção. Cara, na boa, julgar aproveitamento de seleção por eliminatória, essas Copas de merda que não valem nada, pra mim, Copa que vale pra seleção é a Copa do Mundo. Agora, Copa América, Copa das Confederações, Copa do raio que o parto, parto é o que eu vou ter daqui no final de semana. Já tá com o parto na cabeça. Já tô com o parto na cabeça. Mas, sabe, Lelê, eu acho que o aproveitamento de seleção brasileira precisa ser medido e realmente colocado em pauta dentro de uma Copa do Mundo. Para mim, esses torneios aí que a seleção vive jogando, essas Copa América, Copa de Confederações, para mim isso aí não vale nada. Isso aí não enche barriga de técnico de seleção. Agora, a Copa do Mundo vale. E, cara, na boa, eu acho que o Corinthians ele precisa dar um F5 na vida dele. Entre Tite e Dorival, até a gente tava discutindo isso ontem aqui, Lelê. O Tite, é claro que ele tem uma história bonita no Corinthians, mas ele tá falando, por exemplo, de um cara que já não faz sucesso há muito tempo e pegou um Flamengo recentemente e também não conseguiu fazer jogar. Agora o Dorival em clubes, ele vem aí de trabalhos recentes melhores, apesar do fiasco na seleção brasileira também. Agora, dentro do que a gente está buscando de treinador, parece que reativaram as conversas com o Dorival. Inclusive, vocês trouxeram a informação que ele viajou lá, o Fabinho Soldado, para Floripa para tratar em loco, Lelê. E eu espero que feche mesmo. Porque se não for o Dorival, ainda bem, o Mano Menezes assinou com o Grêmio. Porque, estão falando até de pasmem. Deus, me perdoa. Carille. Estão falando de Carille, Lelê. Nossa. O quê? Não duvide da diretoria do Corinthians, Lelê. Não duvide. Mas é que assim, a questão é que ficou ali entre Tite e Dorival. Aí Tite já não vem. Se o Dorival também recusar, aí a gente entra naquele mato sem cachorro, mano. Que aí qualquer nome que começar a ser especulado vai ser um Deus nos acuda por parte do torcedor, porque ninguém vai... não vai ter, assim, nem mais da metade de aceitação. É tudo... todo mundo vai achar a opção que levantarem aí no mercado ruim, bagre, isso, não faz um trabalho bom. Porque o mercado de técnico, gente, tá assim. Realmente tá difícil. É o que a gente tava falando agora aí, por causa do Palmeiras com o Abel, a dificuldade que o Santos teve também, que eu acho que é até maior do que a nossa hoje, do Santos, pelas circunstâncias. Mas assim, a não ser que seja um Jorge Jesus, que cai lá do Al Hilal, né? Porque já tá terminando lá e realmente parece que ele não fica. Mas aí tinha toda essa especulação de seleção brasileira ou não também. Um cara com esse nome, que já vai ser difícil a negociação também, que vai custar uma bala também. Assim como o Dorival tá com a faca e o queijo na mão agora, pra pedir o mais alto possível, que eu acho que é o que ele vai fazer. Aí, mano, aí vai complicar. Aí realmente a gente entra naquele... Inclusive... É a questão assim, por que eu não tava pedindo tanto a cabeça do Ramon, mano, né, nessa questão? Eu acho que assim, não que eu passasse pano pro Ramon, eu acho que ele realmente já tava com alguns problemas ali diante do elenco. Mas quando você olha pro mercado, né, eu acho que antes de você demitir um técnico, hoje, no Brasil, você tem que pensar já no que você tem pra depois. Eu, se fosse da diretoria do Corinthians, tem uma pressão pra demitir o Ramon, eu não vejo mais evolução do time com o Ramon. Ok, mas antes de demitir, eu já ia ter um passo à frente, já teria fechado no off, né, com o Dorival, ou com o time realmente vem e tal, não sei o quê. Aí sim, a gente pode demitir o Ramon. Porque senão agora você fica nesse desespero pra ter um novo treinador, e aí o cara, inclusive, vai poder barganhar muito mais, né? Como agora eu vejo E as multas, a situação do Dorival assim. E as Você já multas? tem um ex-treinador pra ir pagando, agora você vai ter que gastar mais com o novo treinador também. Mas, infelizmente, o Corinthians se coloca nessa situação. Dá uma esperada, mano, e amigos.
pra ver a situação do Fortaleza. Fortaleza, a pressão lá tá muito grande. Começou de novo, em cima né? do Voivoda, a pressão muito grande. Se ele não responder, ele tem um jogo contra o Bucaramanga fora na Libertadores. Não é a coisa mais simples do mundo. Se não conseguir êxito, depois de Sport na ilha, Mas o Mano, cuidado. O Mano tem razão. O que está acontecendo é o seguinte: o Carille também não tá com essa maionese toda lá no Vasco. Mas desculpa, assim, a questão do Carille... mas começou assim. Não. Começou O Voivoda perto do Carille é o Rinos Mitchell. Então, mas a campanha volta Carille começou assim. Não, mas é um absurdo. A questão é que assim, o Augusto Melo, ele tem já bom relacionamento. Ficou, ele já ficou nessa de trazer ou não o Carille na época do Ramon. Ele já viu que teve uma rejeição por parte da torcida. E ele já desistiu por conta disso, porque ele queria. Então, ele não vai fazer de novo. Ainda mais agora, onde ele começa a ser questionado por parte da torcida que antes apoiava ele. E outro, o Carille não teve nenhum brilho pra dizer, olha, ele tá bem num momento bom. Ele tem história no Corinthians, é a mesma coisa do que o Tite. O Vasco joga um péssimo futebol também. Mas o que a gente está dizendo é o seguinte: não é o Corinthians que está falando de Carille. Nós estamos falando a campanha para a volta do Carille é... Eu vejo muito mais gente não querendo. São programas esportivos. Sim. Mas, vai fazer. Eu vou dizer, o mercado, a gente tá falando aqui do mercado tá bom, caramba, 4. Desculpa, vai a minha opinião. O Dorival, depois do Brasil e Argentina, ele devia, na minha opinião, tá? Ele devia sumir, se reciclar, estudar, esperar um tempo. Pra mim, depois do que eu vi Brasil e Argentina, aquele espanco, ele devia sumir. Aquilo. Ele devia sumir. Fernando Diniz é outro que tinha que sumir um tempo. Vai treinar na Arábia, vai sumir, vai estudar. Quem mais tem aí? Carille tá empregado, né? Dorival. Mano Menezes. Mano Menezes foi pro Grêmio. Acabou de ir pro Grêmio. Cara, o mercado ele não tá tão prodigioso. O Vanderlei Luxemburgo, se alguém falar alguma coisa, é no Santos. Vão ressuscitar o Filipão de novo. O Filipão foi trabalhar, coitado do Filipão, um senhor de mais de 80 anos, mano. O Filipão não vai mais. 74. Mano, não dá. Você tá entendendo? Então eu acho, cara, o mercado não tá prodigioso desse jeito. Eu acho. Nos mesmos, eu acho que tem um treinador na Argentina que dá pro futebol brasileiro até arriscar. Até falei com o Ademir dos Santos, o Eduardo Benítez, do Estudiantes. É muito bom treinador. O Racing lá, não é bom? O Racing, o Eduardo, ele é o Costa Zé. Parece que estão fechados lá, né? Ele é muito Racing. Ele vai muito bem ali naquele contexto, porque ele é torcedor fanático, ele tem uma história com o clube. Não sairia? Difícil, Domênico, porque ele tá na Libertadores. Apesar que tá mal na Libertadores. Não, mas tem chance. Mas tem que ganhar. É bem montado, velho. Mas eles já perderam 2 jogos seguidos, tem que ganhar hoje. Acho que é do time do Chile, o Universidade Católica contra o Racing. Agora, o Benítez, que a Lele enfrentou quando eu jogava o Estudiantes de Corinthians, o Estudiantes é um amasso no Corinthians aqui, cara. E é um cara jovem. Não, vai assumir. Não, ele já tá de diretor, não tá? Foi agora. Foi agora? Isso, vai assumir. Foi agora. Ele já não tinha ido, não? Não, ele já ocupou esse cargo por um curto período. E aí eu ouvi dizer isso. E aí levaram o Mano Menezes. Agora o Mano é o treinador e ele é diretor. E levaram ele como diretor. Foi aí que inventaram o Paulo Turra no Santos, né, BRG? Sim. Porque o Filipão era diretor do Grêmio. Agora, Paulo Atori agiu assim o pessoal, também. o pessoal manda muito nome aqui. Mandaram um nome, mas eu acho que dificilmente esse cara vai treinar tanto o Corinthians quanto o Palmeiras e quanto o Santos, que é o Rogério Ceni. Não acho que seja um treinador que venha. Você acha que o Rogério vai sair do Grupo City, indo bem na Libertadores? Ele tá fazendo um bom trabalho na Libertadores. Ele tá capengando, né? Mas na Libertadores ele tá fazendo um trabalho muito ok, Dodô. Como é que tá na Libertadores? Ele conseguiu. Né? Ele tava na pré classificou, caiu num grupo difícil contra o Inter, empatou o jogo em casa. Eu acho que ele não tá mal, cara. Eu acho que o Rogério é uma questão de honra. Se voltar pra São Paulo, volta pro São Paulo. De novo. O Rogério é um baita técnico, tem até o De Paula falou que ele gostaria do Milito. O Gabriel Milito, que era do Atlético Mineiro. Mas não deixou grande imagem, né? Aqui, né? Ele tinha tido um trabalho bom, né, na Argentina. No Argentino Júnior. Agora, Eduardo... Agora são nomes, como eu falei. Tirando o Dorival, se não der certo com o Dorival agora, o Fabinho Soldado está em Florianópolis tentando fechar com ele lá. Se não der certo o Dorival, a gente vai entrar nessa questão de que todos que vierem vão ter uma certa rejeição. Mas esses todos de fora, com a zona que tá o futebol brasileiro, a bagunça que tá esses clubes aí, você imagina a bala que esses caras
Ó, um É a cara. mesma coisa O assim, Bahia é segundo lugar quem- hoje. No Vai grupo jogar errado. hoje, É eu Inter acho, 4, Bahia 4, É. Atlético Nacional 3. Então. O Bahia joga na quinta, às 9 da noite, com o Atlético Nacional, que tem 3. É, jogo difícil. Mas o grupo deles é difícil, ele Tá, também. não tá Sabe fácil um treinador, não, hein? um treinador que eu gosto, que é jovem, é bom e fez um trabalho no Brasil aceitável? O Crespo. Não sei se ele viria, quanto vai ganhar. O Crespo faz tempo, né? É um treinador... Também é um cara que Mas, vai ó, vou chegar falar, com muita ó, Lelê. gente não gostando. Oi. Na moral, português, o Dorival, ele não deveria nem forçar a barra. O Dorival deveria falar, ó, quanto que o Ramon Dias ganhava aí? Aí o Fabio Solar vai falar X. Ele fala, eu vou por meio X, porque eu quero recuperar minha dignidade profissional. Ah, Tá você embaixo, acha? o Eu mano quero tem recuperar razão. minha dignidade profissional. Tu Vem acha pela que ele vai metade do que fazer o Ramon isso? ganhava. Vai nessa. Ô, Agora, tem que Segundo fazer, o tem que Sombra, ele fazer. tinha pedido 3 milhões. como é que era o aí pro nome do São treinador Paulo. do Botafogo lá que Tem que dar ano na passado cara do ganhou? Abel Luiz Ferreira. Castro. Luiz Onde Castro. tá? Não, ele Tá tem um des- problema porque ele Tá precisa esperar sair. desempregado, mas tá recebendo Isso. Ah, é Uma que rescisão tá do recebendo Lau. uma Lá da rescisão Arábia Saudita. milionária. Senão, É. senão fera. Não, ferrou. Desculpa falar uma Ferve coisa. o caldo. Tem uma coisa que a imprensa de São Paulo e do Brasil tá falando e eu questiono muito. Esse papo de Tite no Ilau, Tite no Al-Hilal, isso é conversa plantada. Eles negaram lá já. Lógico. Eles estão o Al-Hilal- atrás do italiano lá. Isso, o que acabou de ser... Que era da Inter de Esquece. Tá na Milão. semifinal. Esquece Tite fora. O esquece. Tite não vai treinar o Mandaram Ilau. Jair Pisserni. Não, não vai. Esquece. Jair, eu nem sei onde tá o Jair Pisserni. Não, não sei onde Sumiu, você tá esse trabalhando, sumiu coitado. também. Joel Santana, olha o pessoal aqui. Lazzaroni. Não, Lazzaroni? Lazzaroni já morreu. E quem Não, que é não aqui? morreu, não. Lazzaroni? Não, Sebastião Lázaro não morreu, não. Não, pô. Não faz isso, não morreu, não. Pode ter pensei que morrido morreu. por futebol. Foi isso que eu quis dizer. Ah, bom. Ah, sim, sim. Mas Ué, ele no tá- futebol ele já não tá há Mas anos. ele tá aí dando entrevista. Faz Ah, não, tempo, hein? não morreu? Não, Futebol? não. Pro futebol não morreu? Mas aí foi em 1990. Então, pro Ele futebol. morreu em 90, ele morreu pro futebol. É isso aí, pessoal. Não se esquece de se inscrever, deixa seu like aí para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians. Tamo junto.